Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Souza e esse é meu canal Adriana Souza Biscuit. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre bases, mas aí eu tava montando esse topinho aqui, que eu já fiz até uns shorts aí, uns vídeos curtinhos sobre eles, e eu resolvi falar de base de novo. Mas por que, Adriana? Por quê? Porque base é um assunto delicado, né? E tem coisas que a gente deixa de falar, e tem coisas que a gente aprende e tal. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de base acrílica, mas tem alguns topinhos que eu uso. Ok, isso é um caso à parte. Eu não gosto mesmo, tá? Eu uso essa daqui de 6 milímetros aqui, ó, de altura. Essa daqui é uma de 18, eu acho. 18 por 10, acredito. Que eu resolvi mudar de última hora, porque eu ia fazer aqui, ó. Aí você pensa. Imagina eu me colocando no lugar da cliente. Eu comprei esse topinho, paguei, né? É um preço razoável. Vocês sabem que dependendo do local, o biscuit não é uma coisa que todo mundo pode comprar. Todo mundo que eu digo é valor, né, gente? É valor e não é valor sentimental o biscuit. Então, tem gente que olha e fala, eu não pago isso aqui. Tem gente que fala, nossa, é muito barato. Então, beleza, caso à parte, valores é um caso à parte, ok? Cada um vende como quiser. Aí, eu pensei, não vai dar certo, vai dar ruim isso aqui. Já pensou se a criança quer olhar com carinho e derruba? Já era, né? E daí? E daí como é que fica? O cliente vai chorar. Por isso que eu uso essas aqui de MDF. MDF cru. Repare, ó, não tem aquele beiralzinho aqui marrom. Aquele que tem o beiralzinho marrom, é só fazer isso aqui, gente, que eu esqueci. Aquele que tem o beiralzinho marrom, aquela marquinha marrom, é o laser. E aquilo lá, você tem que ficar lixando, porque senão ele vai manchar todo o seu trabalho na massa úmida, ok? Combinado? Então, por favor, de preferência, quando for assim, para MDF cru, que não tem o beiralzinho marrom. Nesse caso aqui, eu já falo mais sobre base, eu vou colocar uma massa natural, tá? Porque eu não quero ela branca, eu quero ela natural, certo? Não tem problema essa curvinha aqui. Vamos tirar aqui e tal. Nananã. E aí, gente, eu fiquei pensando que lá naquele vídeo, faltou eu especificar umas coisas. Às vezes, você que tá começando, tá? Meus vídeos é para quem tá começando, quem é iniciante. Às vezes você fez aquele topinho com muito carinho e tal, nananã. E de repente você viu que envergou tudo. Ai, que raiva. Já aconteceu isso comigo no começo, né? Ou você olha embaixo dessa dita cuja do acrílico e você vê que trincou tudo, mas ele trincou literalmente. Na minha época, quando eu comecei a comprar base, porque quando eu comecei, na verdade, há muito tempo atrás, né? Aquela história. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, não eram bases assim. Não era costume fazer um topinho, né? Naquela época, com bases assim. Então, você fazia com o próprio biscuit, que também envergava, tá, gente? Por que que envergava? Porque artesã não esperava o suficiente, ficar seco e tal, e ok. Aí, o que eu falei sobre, ó, eu vou passar um pouquinho do tijolinho pra fazer aquela coisa de que estão no piso, né, alguma coisa assim, tá desgastado e tal. Por que que ela enverga? Porque você deixa a massa aqui, ó. Eu já mostrei lá no outro vídeo, a minha fica certinha, não enverga mais. Eu passo essa cola extra aqui, que eu já falei, que não é essas famosas de mercado, tá, gente? Eu compro na loja de material de construção. O nome da cola é Cascola, que eu não mostrei lá, não tenho problema nenhum em mostrar. Essa aqui, Cascoreis Extra, ela não é tão barata, mas ela dura e resolve o meu problema, e é isso que importa.
Eu passo ela aqui, deixo ela, vocês já viram lá no outro vídeo. Eu passo aqui e corto bem rente aqui, gente. Eu passo todinho o ovo de cola, espero secar a cola e faço isso. Não envergou até hoje. Aí eu deixo secar, secar bem. Eu tô falando de secar bem, não vai fazer pressa, não vai fazer, peça correndo. E aí você entrega meio úmido e depois lá na casa da cliente aquele negócio vai pra cá e o outro vai pra cá. Fica muito feio, um trabalho muito, muito feio. E aí você risca o seu nome, né? Aí eu faço isso, deixei ela secar e ok. Essa daqui eu passei agora. Ela é MDF, pela grossura dela, pela altura aqui, 6 milímetros, pra mim tá ótima. Ela não vai fazer isso que eu tô falando, tá? Porque ela é mais grossinha, é um MDF e tal, e ok. Que ponto que eu quero chegar aqui com vocês? Se você colocar uma peça molhada e molhada aqui, ok, é um MDF, finalize a peça, tá? Mas, se essa peça aqui estiver, como que eu posso dizer? Se aquela peça lá, essa pecinha sua aqui, se essa grávida estiver molhada e aqui estiver seco, aquela grávida vai começar a secar e fazer isso aqui, porque a massa a tendência é encolher, e ela vai rasgar aqui, tá? Então, peça seca, peça seca. Não coloca peça molhada, peça molhada, peça molhada, nada disso. Tenha paciência, espera secar. Se você tiver aí, se a cliente tiver pressa, tem clientes que tem pressa e tem pessoas também que falam, não posso perder de vender essa peça e tal. Explica isso para a cliente, não explica para ela que isso pode acontecer e que se acontecer ela vai arrumar. Ou que ela não reclame depois, tem que explicar tudo isso para ela. Ok? Então, peça seca, base seca, tá? Peça seca, base seca. Não faça isso. Aí, num belo dia, eu descobri o porquê que essa daqui, ela envergava, ela rasgava e ela fazia aquelas trincas aqui, tá? Essa daqui é a que menos vai te causar danos, tá bom? Se você tiver num trabalho rápido aí. Ou, melhor ainda, o que você pode fazer? Pinta ela. Uma pintura bonita, tá vendo como ela já é bonita? Pinte ela com uma tinta PVA, passa verniz e depois colhe a peça. Aí, ok, joinha, você pode usar uma peça molhada aqui, você pode usar uma peça seca e tanto faz, ok? Combinado então. Essa é a peça MDF cru, tá, gente? Se for aquela com corte laser, aquela que é escurinha aqui em volta, lixa todinha ela, você vai ter um trabalhão, porque eu, pelo menos, né, eu não gosto, não faço isso. E aí, o acrílico. Ok, se você já faz esse trabalho no acrílico, nele puro, assim, tá bom. Primeiro ponto que eu não gosto. Se eu tiver colando esse menininho aqui, mesmo que ele esteja assim, sequinho, quando eu coloco uma cola instantânea aqui, gente, ai, como eu não gosto. E eu faço isso aqui, mesmo que eu coloque uma lantejola em volta, tem gente que coloca, fala, ai, coloca lantejola, e depois você coloca a instantânea e beleza. Tá bom, ele vai ficar? Sim, ele vai ficar. Se ele tiver sequinho, né, ele tá sequinho aqui, ó, ele vai colar, mas em volta fica todo esbranquiçado. Mesmo que ele não transborde aqui, e você pega e fala, ah, mas eu coloquei só um pinguinho aqui, só um pinguinho aqui. Não transbordou. Mas, ai, meus vizinhos são barulhentos. Não transbordou. Mas quando você olhar assim a peça por baixo, ele tá aqueles pinguinhos branquinhos. Sabe onde tá suando a minha mão aí? Ele fica todo esbranquiçado. Eu não gosto, gente, como eu acho muito feio, muito feio. Eu não me adaptei a isso até hoje. Ok, isso é um ponto que eu não gosto. Por isso que eu falei pra vocês que eu não uso muito acrílico. E quando eu uso, é forradinho, tá bom? Forradinho com a massa. E aí tem aquele truque que eu já falei. Eu forro ele, passo a cola, coloco o biscuit,
espero secar. Aqui em volta você vai ver que se deu uma soltadinha, daí sim você coloca um pinguinho de instantâneas assim, ó, nas pontinhas, bem pouquinho. E segura assim e daí resolveu o seu problema. Ok? Já falei várias coisas que eu não gosto, tá? Mas muita gente usa o acrílico, ele é bem mais em conta do que o MDF, só que o seu transtorno é maior, ok? Nada contra aqui, quem quiser usar, usa, mas eu tô falando do que não serve pra mim, porque que eu não uso e tal, que eu não expliquei lá naquele vídeo. Aí vem um outro ponto. Quando você, que eu não sei se vocês fazem isso, tá, gente, mas isso serve pra mim, serviu pra mim, né, foi uma lição aprendida, de repente você tá começando e você vai querer saber o porquê que essa artesã tá falando mal do acrílico. Se você colocar aqui pingo de instantânea, direto, experiência minha, tá? Isso ninguém me falou. Eu venho de lá dos tempos do biscuit. Ninguém me contou. Eu pinguei direto aqui, olha só. Eu pinguei a cola instantânea aqui e vim com a massa fresquinha e coloquei aqui. Adivinha o que me aconteceu? No outro dia, eu achei que estivesse tudo bonitinho, olhei, né, nossa, olha, cola mesmo e tal, e não sei o que, é bom mesmo. Aí, eu vim, esperei secar, né, coloquei as minhas peças e uns 2 dias antes de entregar para cliente, eu olhei embaixo. Gente do céu, aí foi um caos na minha vida e daí já não deu para fazer nada. Eu não sei se ela tá falando mal de mim até hoje, mas isso foi um caso raro e lição aprendida, tá? Rachou, trincou. Trincou, literalmente, ela parte assim, ó. Ela parte no meio aqui, assim, ó. E era uma coisa que eu não sabia. Não pode colocar a instantânea, né? Melhor que você coloque, segure primeiro, igual eu dei a dica lá. Você coloca uma lantejoula aqui, ou uma cola extra dessa boa aqui, e daí você coloca a sua massinha fresquinha aqui e deixa até o outro dia, recorta, né, em volta, deixa até o outro dia secar com calma, deixa uns 2, 3 dias secando. Aí você vai vir aqui, você vai olhar, você puxa aqui assim, ó, meu teste é eu mesmo. E eu puxo todas, viu? Se eu puxo e eu vejo que soltou aqui assim, que eu acho aqui. Essa daqui eu fiz esses dias, tá vendo, ó? Vamos ver. Tá vendo aqui? Ela deu uma soltadinha, ó, tá vendo? Essa solturinha dela aqui, o que que eu faço? Tá, tudo bem, não tá envergada, tá retinha, mas eu tô vendo aqui que tá meio que soltando. E isso aqui, gente, é lantejoula. Eu passei álcool, deixei tudo bonitinho, passei a cola de lantejoula. Eu tava fazendo o teste nas minhas bases. Tanto essa daqui, quando eu passo, às vezes não solta e beleza. Mas o ponto que eu quero chegar? Usa a instantânea na pontinha aqui, ó. Pontinha aqui e vem e fica segurando um tempinho assim. Ela vai colar, ela não vai estragar, não vai partir a sua base aqui. Você não vai entregar um trabalho feio para cliente, você não vai ter surpresa. Ok, isso é uma das dicas, tá? A última dica que eu quero dar aqui é o seguinte. Essa base aqui tá sequinha. E isso, gente, acontece, tudo isso que eu tô falando aconteceu comigo e eu tô dando uma dica para que não aconteça com vocês. Mas aí, de repente, vai ter alguém que fala: "Ah, mas Adriana, você de repente fez errado, porque o meu não acontece e tal". Ótimo, mas eu tô falando a experiência minha, tá bom? O que eu já fiz? Eu já estava assim, toda sequinha. Ok, a base toda bonitinha. O que a Adriana fez? A pecinha ainda estava molhada, porque eu não tive paciência, certo? Eu não estava impaciente, coloquei a peça molhada aqui. Coloquei a peça molhada, passei uma colinha instantânea aqui e pá! Aí, base seca, biscuit molhado. Adivinha o que pode acontecer, né? Gente, mais uma vez, aconteceu comigo, tá? De repente com você dê super certo.
Eu coloquei o biscuit molhado aqui, porque estava com pressa, de ver a peça pronta e tinha que terminar logo e não precisava nada daquilo, mas eu fiz, né? Eu poderia ter colocado uma cola branca extra aqui, mas não, eu estava achando que eu estava fora da modinha e tinha que usar a cola instantânea, porque todo mundo estava usando e tá. Aí, coloquei toda a minha peça aqui, adivinha o que aconteceu também? Aquela peça lá vai começar a secar e é o que eu te falei, ela faz isso aqui, ó. O biscuit molhado puxou a minha massa seca, gente. E aí, quando eu olhei aqui embaixo, bem aonde eu tinha colocado a colinha instantânea, adivinha o que aconteceu de novo? Tilim! Partiu, gente, partiu. Ele racha, você tem que ter muito cuidado. Então, fez a base, espera secar. Não coloque cola instantânea no molhado, tá? Aí você vem aqui e coloca um pinguinho de instantânea, como eu vou fazer aqui. Vou deixar assim, bonitinho. E só depois eu vou pegar uma peça seca e colocar aqui. Se eu quero colocar com cola instantânea, seca, peça seca, peça seca. Seca, 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 seca. Se aquela lá tá molhada, e eu vou colocar nessa aqui que tá sequinha, vamos colocar então uma cola extra branca para que fique bonitinho e o seu trabalho fique perfeito, tá? Eu tive essa lição aprendida, achei que é interessante passar, eu falei de base acrílica lá no outro vídeo, né? E achei interessante, é uma dica interessante, de repente ninguém te falou, de repente alguém, na época eu perguntei para uma artesã, né, aí, que já estava no caminho e eu, era mesmo tempo que eu, mas aí eu via que ela usava só isso aqui. Eu perguntei, viu, mas não tem um MDF daqui, assim, que seja MDF, grossinho, não? Ela falou, pra quê? Né? Pra quê que você vai usar isso? Eu falei, mas eu quero que o meu trabalho seja, né, que ele dure, que o cliente compre uma peça sua e ele fique satisfeito por muito mais tempo e fala, nossa, tem até hoje, tá, não sei o quê. Né, que não quebre, que você tenha todo o cuidado na estrutura dele. E o MDF vai super te ajudar. Essas aqui eu compro porque eu uso bastante, sabe no que, gente? Pra fazer... É que eu não tô com uma peça aqui agora. Pra fazer porta-lápis. Aí eu gosto de colocar assim, ó. Eu faço com copo de requeijão. Eu tenho um vídeo aí já que eu mostrei pra vocês. Aí eu gosto de fazer isso assim. Quando é o porta-lápis, né? Que eu acho que fica muito fofo. Quando é assim, topinho, em alguns casos raros, eu uso isso aqui, dependendo da peça. Se a peça me permite e tal, e eu sei que não vai prejudicar o cliente, eu uso. Caso contrário, gente, ó, MDF cru. Essa daqui eu comprei num site chamado Godzilla. Muito bom. Lá tem de vários tamanhos, tá? Não é propaganda nem nada disso, não ganho nada com isso, nem pretendo, né? Na minha intenção, a minha intenção aqui é te dar uma dica que eu já passei perrengues e hoje eu não passo mais, né? Hoje, não sei, cada um tem a sua situação, né? Mas eu entrego uma peça para muito, muito, muito seca. Muito, muito seca. Mas é quinta-feira, minha festa é domingo. Ai, sinto muito. Não faço. Não faço. Né? A não ser que, lógico. Tô precisando e esse é meu único... Aí, gente, logicamente, depende da situação de cada um. Mas, mesmo assim, mesmo que você esteja nessa etapa... eu quero vender, eu quero não sei o que, eu preciso vender, eu preciso fazer tal coisa, ok? Mas tenham cuidado com o seu trabalho, com carinho. Se tiver que fazer isso, explique para o cliente o que pode acontecer, porque vai acontecer. Aconteceu comigo, né? E naquela época não tinha gente que dava tanta dica. Hoje não, hoje você vê bastante dica por aí. Tem gente que faz, que eu vejo fazendo aqueles negócios com cola instantânea e tal. E, gente, pra mim não funciona. Eu tô falando só o que funciona, o que eu já fiz e deu certo, ok? A minha grávida aqui ficou tão bonitinha. Ai, gente, olha que fofinho, barriguinha bonitinha. Ai, que fofo de mãe. E é isso.
ficou faltando falar algumas coisas lá naquele vídeo anterior. Trouxe aqui pra vocês e bora terminar esse topinho aqui. Tchau, pessoal! Espero que vocês aproveitem a dica. Tchau, tchau!